e de um conjunto de pessoas que acreditavam que os jovens podiam caminhar juntos, crescer na fé e descobrir Deus nas suas vidas. No ano de 1975, na Diocese de Braga, o padre Joaquim Quinteiro, juntamente com a sua equipa, deu início a um movimento que viria a marcar gerações: os jovens em caminhada. Este sonho ganha sentido num grande encontro de jovens realizado a 14 de março de 1976, em Ponte de Lima. Ali se reuniram cerca de 500 jovens que refletiram sobre as suas inquietações e sobre o verdadeiro significado de Cristo nas suas vidas. Este foi o ponto de partida para um intenso trabalho de sensibilização. A partir de então, multiplicaram-se os encontros por toda a Diocese, despertando milhares de jovens para o seu lugar na sociedade e na Igreja. O movimento foi crescendo, surgindo a necessidade de formar uma equipa de jovens que colaborasse ativamente nesta missão. É neste contexto que nasce o nome Jovens em Caminhada. Em setembro de 1980, o padre Quinteiro foi chamado a servir a Igreja a nível nacional. Para o substituir, foi nomeado o padre José Rui da Costa Pinto, que juntamente com 9 jovens deu continuidade a esta caminhada. Ao longo destes 50 anos, os jovens em caminhada têm acompanhado gerações no seu crescimento humano e espiritual, inspirados na adesão a Jesus Cristo e na vivência do Evangelho. Deste percurso fazem parte muitos momentos marcantes: 66 cursos de animadores, 191 cursos de jovens, 48 Páscoas jovens, 45 retiros, 19 acampamentos, 36 festivais de reis, 41 festivais da canção, com imensos participantes cada atividade. Para além destas atividades arquidiocesanas, destacamos o acompanhamento próximo da equipa diocesana aos mais de 40 grupos presentes em diversas paróquias. Em 1994, nasceu o Centro de Acolhimento e Formação dos Jovens em Caminhada, CAFJEC, com a missão de acolher jovens sem abrigo e sem amor. E este acolher significou, para muitos, recuperar a autoestima, encontrar novas razões para viver e perspectivar um futuro diferente. Ao longo destes anos, cerca de 3.800 jovens foram acolhidos, muitos dos quais iniciaram novos caminhos de reintegração familiar, profissional e social. Hoje, esta casa continua viva, junto à sede de Braga, graças ao trabalho dedicado de funcionários e voluntários e ao apoio generoso de benfeitores e dos grupos de jovens. Queremos, por isso, acolher com gratidão a equipa diocesana, todos os grupos, os funcionários, os jovens acolhidos no CAFJEC, bem como todos os benfeitores que ajudam a manter viva esta missão. Todo este sonho continua a ser possível graças ao apoio da Diocese, aqui representada por D. José Cordeiro. Graças a todos os jovens que aceitaram o desafio de fazer parte desta caminhada e também às famílias e amigos pela compreensão e apoio em tantos momentos da nossa entrega ao movimento. Queremos acolher e receber de braços abertos todos. E para que juntos renovemos o nosso compromisso de continuar a acompanhar os jovens, apontando-lhes Cristo como o único que pode encher a medida infinita do seu coração.
Sejam bem-vindos à festa da família Joenca. Que este dia seja de muita partilha e amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos peregrinos, pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus. Vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar ao meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos
e deles vos fizer ressuscitar ao meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e executei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os que vivem e anunciam a verdade. Felizes aqueles cuja vida é pura e caminham na vontade do Senhor. Felizes os que observam os seus preceitos e o procuram de todo o coração. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho, para que eu siga na fidelidade. Ajudai-me a obedecer à vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre todos os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo. Dito isto, acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilómetros. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus,
Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: o Mestre está ali e manda-te chamar. Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apresentar condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou aonde estava Jesus, Maria, logo que o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que vinham com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que se acreditasses, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de pés e mãos enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos presbíteros, caríssimos irmãos e irmãs, e de modo especial vós, os jovens em caminhada, e que nesta hora, juntos, damos profundas graças a Deus por este jubileu que celebramos, os 50 anos da criação deste grande movimento de jovens na Arquidiocese de Braga. E como já foi lembrado no início da celebração, a sua fundação com o Monsenhor Joaquim Quinteiro, que não está fisicamente conosco, mas está na casa sacerdotal e certamente em total comunhão nesta ação de graças, e o Padre Costa Pinto, que felizmente está entre nós e há 46 anos que é o assistente deste movimento Jovens em Caminhada, e a nossa gratidão e a ação de graças estende-se aos arcebispos, aos presbíteros, à equipa diocesana, a todos os que foram, são e continuando a sonhar que serão
esta mais vida e maior sonho dos jovens em caminhada. E caminhamos até aqui, a este lugar de peregrinação, porque também o Santuário do Sameiro, como disse o Padre Costa Pinto, tem um significado muito especial na vida deste movimento e sobretudo nos seus inícios, e continua com o olhar materno e atento da Senhora do Sameiro. Todos nós somos em caminhada, jovens ou adultos, mais novos ou mais velhos, somos peregrinos da vida eterna. Estamos na proximidade da celebração anual da Páscoa, naquele que popularmente é conhecido como o Domingo de Lázaro. Escutamos este longo texto do Evangelho de João, da ressurreição de Lázaro, e até há um dito popular aqui na Arquidiocese de Braga que diz: Domingo de Lázaro a passos, na Páscoa estamos. Ou melhor, Domingo de Ramos, ou melhor, Domingo de Lázaro a ramos, na Páscoa estamos. Porque há outros que fazem outro trocadilho por causa do Senhor dos Passos. Eu estava a tentar integrar, mas não soa tão bem. Seja como for, não é a Páscoa de cada ano, não é a Páscoa do dia 5 de Abril que nós preparamos com a Quaresma ou até com esta bela celebração, mas é a Páscoa eterna, a Páscoa da vida em Cristo. E o que escutamos no Evangelho soa de uma maneira mais forte neste aniversário jubilar. Eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas nisto? O que Jesus disse a Marta, e se escutaram bem no texto, os três nomes têm uma certa ordem. Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. E quando se elencam os nomes na Escritura, significa que o primeiro é o mais importante. Havia uma relação muito especial com esta mulher Marta, porque até se atreveu um dia a repreender Jesus, e Jesus diz-lhe: acreditas nisto? Quando ela começou a lamentar: se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Como nós nos lamentamos tantas vezes, quando atribuímos até as culpas a Deus, naquilo que acontece na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa comunidade, na igreja, no mundo inteiro. E Jesus responde-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas nisto? Todos estamos convidados a fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, a verdadeira vida eterna. E o que é a vida eterna? Perguntamos. E é Jesus quem responde no mesmo Evangelho. A vida eterna é esta: que te conheçam o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, caminhar com Jesus Cristo, viver em Jesus Cristo, é ter a vida eterna. É viver a vida em plenitude. Porque quem se encontra com Jesus Cristo, encontra a plenitude da vida. E ser jovem em caminhada é percorrer o caminho que é Cristo. É o caminho até Cristo, mas o caminho que é Cristo, como Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a frase bíblica: eu sou a ressurreição e a vida, acreditas nisto? Dita por Jesus no acontecimento da ressurreição de Lázaro e rezada também na Eucaristia, como vamos fazer já de seguida, sublinhando como verdadeiro homem ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou do túmulo, compadecido da humanidade. Fez-nos passar da morte à vida mediante
os sacramentos pascais, os sacramentos da Igreja, o batismo, a Eucaristia, a reconciliação, o crisma, a Santa Unção, a ordem, o matrimónio, são sinais expressivos daquilo que é a Páscoa em nós, vivida na Igreja, o sacramento grande da salvação, que nos facilita este encontro com Jesus Cristo, a vida eterna. E tudo converge para a expressão eu sou. Nos domingos anteriores, ouvimos também Jesus dizer o mesmo. Eu sou a fonte de água viva, no encontro com a samaritana. E Jesus também como o mistério da luz, na cura do cego de nascença. Eu sou a luz do mundo. E agora, e neste domingo, ecoa esta autodefinição de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. E depois devolve a pergunta à Marta e a cada um de nós. Acreditas nisto? O mistério da vida eterna é a vida do eterno já no tempo. Por isso, tão bem escreve Santo Agostinho no livro das Confissões. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Quando vos procuro, meu Deus, busco a vida eterna. Procurar-vos-ei para que a minha alma viva. O meu corpo vive da minha alma e esta vive em vós. Esta busca permanente no encontro sempre renovado com Jesus Cristo. De facto, a nossa autenticidade de filhos de Deus induz-nos e compromete-nos a nada fazer, dizer, pensar que quebre esta unidade fraterna e por isso tudo fazer, suportar, sofrer até para que a comunhão seja visível, para que o caminho possa prosseguir e nós estamos em constante caminhada, somos peregrinos da vida eterna. Estamos juntos no caminho de Páscoa. Por isso é que da celebração à adoração e à caridade gratuita na vida, que é o percurso da nossa fé, como costumava dizer um jovem que morreu aos 24 anos e que hoje é reconhecido pela Igreja como modelo de santidade e nosso intercessor junto da vida eterna, que é São Pier Giorgio Frassati. Ele costumava dizer: Jesus visita-me todas as manhãs na comunhão e eu retribuo do mísero modo que posso, visitando os pobres. Os jovens em caminhada têm esta característica de não deixar ninguém para trás, de fazer com que todos se sintam filhos do mesmo Pai, irmanados no único Senhor Jesus Cristo. E até a proximidade do centro de formação da CEPRIMAS faz com que seja este caminho feito com Jesus e na comunhão com a Igreja. Por isso damos graças por todos vós e servindo-nos até das palavras de São Paulo, naquele que é o escrito mais antigo do Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo diz: recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. E que o Senhor vos abençoe na sua paz e interceda por todos a Virgem bem-aventurada, a Senhora do Sameiro,
nos caminhos da vida eterna. O que vence a morte não é a vida. O que vence a morte é o amor vital. É o amor que só Deus nos pode dar, quando Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas nisto? Juntos professemos a alegria da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, Igreja una, santa, católica e apostólica. Peço um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, Deus é a vida do mundo e ressuscita os mortos pela força do seu Espírito. Com toda a confiança, oremos ao Pai por Jesus Cristo, vencedor da morte e do pecado, dizendo com fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendeu-nos. Pelos fiéis e pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que os ressuscitou e lhes deu a sua vida, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso arcebispo, D. José Cordeiro, para que o Senhor lhe dê força, para que seja guia de todos os jovens da nossa diocese na construção do seu caminho na fé. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Padre Quinteiro e pelo Padre Costa Pinto, que com coragem e confiança iniciaram este movimento e de mãos dadas com Cristo são exemplo de serviço para todos os jovens, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que, uma vez ressuscitados entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança. Oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles que entre nós estão de luto,
para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos os jovens que construíram os nossos grupos, por todos que continuam esta obra e por todos os que se tornarão jovens em caminhada, para que o façam com dedicação e inovação. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos 50 anos dos Jovens em Caminhada, por todas as memórias, partilhas e orações, e por todos aqueles que se sentem tocados por este movimento, para que continuem a fazer caminho em total entrega e amor, pela missão construída ao longo destes anos, sem nunca esquecer a verdadeira luz que nos guia. Oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, fazei-nos sair dos túmulos onde nos prendem os nossos pecados, para revelarmos ao mundo que sois Deus, o Deus da vida, por Cristo nosso Senhor. Senhor, hoje, diante de Ti e em comunidade, oferecemos-te não apenas dons materiais, mas também aquilo que somos e aquilo que vivemos neste movimento. Cada caixa que trazemos representa uma parte da nossa caminhada. Ao colocarmos estas caixas diante de Ti, queremos simbolizar que cada pequena parte da nossa história se une para formar algo maior. Uma comunidade de jovens que deseja caminhar contigo e construir uma igreja viva. Fé. Oferecemos-te, Senhor, a fé. Aquela que é a nossa força nos momentos mais difíceis e que nos alimenta e guia sempre que precisamos. É por ela que somos chamados a seguir-te e a confiar naquilo que tens preparado para nós. Como prova viva dessa fé, temos o exemplo do Padre Costa Pinto, que nos acompanha, nos transmite e nos ajuda a fortalecê-la, aumentando a nossa confiança em Ti. Sem a fé, nada se constrói. É graças a ela que as portas se abrem e que novos caminhos se fazem diante de nós. Amizade. Oferecemos-te, Senhor, a amizade. A amizade é uma das formas mais simples e verdadeiras de amor. É a base de tantos relacionamentos e é através dela que aprendemos a viver o Teu amor no dia a dia. É ela que nos ensina a ajudar o próximo, a cuidar uns dos outros e a caminhar juntos. Na amizade, descobrimos o verdadeiro significado de amar o próximo. Missão. Oferecemos-te, Senhor, um dos alicerces mais importantes deste movimento, a sua missão, o seu propósito. A Joenca tem como missão proporcionar um ambiente onde os jovens possam crescer espiritualmente e pessoalmente. Acreditamos que juntos podemos construir um mundo mais justo, mais humano e mais solidário, vivendo e testemunhando o Evangelho através do exemplo de Jesus Cristo. Serviço. Oferecemos-te, Senhor, o serviço dos elementos dos grupos, dos seus animadores e da equipa diocesana. Servir é um dos maiores desafios que Cristo nos deixa, chamando-nos a estar disponíveis para os outros e a levar amor através das nossas ações do dia a dia. A Joenca mostra-nos todo o seu serviço através dos momentos, atividades e encontros partilhados entre todos, que são marcados pela alegria, pela amizade e por um profundo sentido de comunidade.
Partilha. Oferecemos-te, Senhor, a partilha, fonte viva dos nossos cursos e da nossa proximidade. É na partilha de experiências, de dúvidas, de alegrias e de fé que crescemos juntos e nos tornamos verdadeiramente comunidade. É através dela que aprendemos a escutar com o coração, a acolher o outro como ele é e a caminhar lado a lado. Caminhada. Oferecemos-te, Senhor, a caminhada deste movimento, feita de muitas pegadas, muitos rostos e muitas histórias. A caminhada que nos faz crescer, aprender e descobrir quem somos. Uma caminhada feita de encontros, desafios, dúvidas e descobertas, mas sempre guiada pela tua presença. É esta caminhada que nos ajuda a ser jovens ativos e presentes que dão o seu sim. Grupos. Oferecemos, Senhor, todos os grupos da Joenca. Cada grupo é um espaço de encontro onde as reuniões permitem refletir sobre temas da vida e da fé, partilhar experiências e crescer juntos. São lugares de acolhimento e crescimento, verdadeiras segundas famílias e casa para muitos de nós. Testemunho. Oferecemos-te, Senhor, o testemunho que foi sendo passado de geração em geração, de um amigo para outro, de um pai para um filho, de alguém desconhecido que um dia se tornou próximo. É graças a esse testemunho que os grupos crescem e que o movimento continua vivo. É através dele que a nossa história continua a ser escrita e que esta família continua a aumentar. Valores. Oferecemos, Senhor, os valores deste movimento. Os valores são os pilares que sustentam uma casa e sem eles tudo pode cair. Enfrentamos ao longo destes anos muitos desafios, mas os nossos valores mantêm-se. Enquanto Joenca, valorizamos a solidariedade, a partilha, o respeito e a amizade. Procuramos ser uma luz no caminho daqueles que nos rodeiam, levando esperança e amor através das nossas palavras, mas sobretudo das nossas ações. Pão e vinho. Oferecemos-te, Senhor, este pão e este vinho, símbolo do teu corpo e sangue. São também o símbolo da unidade entre nós. Oferecemos-te, Senhor, estes 50 anos de caminhada. 50 anos de histórias, de amizades, de fé partilhada e de vidas transformadas. Agradecemos-te por todos aqueles que fizeram e continuam a fazer parte deste movimento. Que possamos continuar a caminhar contigo, hoje e nos muitos anos que ainda estão por vir.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou do túmulo. Compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa pelo mundo inteiro e aqui também presente, e com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, aqui presente, todo o clero e todo o povo cristão, tornai-a perfeita na caridade. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo.
A paz é um estado de tranquilidade e calmaria, a ausência de conflitos e perturbações. Mas como podemos falar de paz no mundo que a cada dia sucumbe à maldade humana? A paz começa com cada um de nós, cada jovem aqui presente, que apesar das suas diferenças, se uniu em oração a Deus, Pai, através da oração que Ele nos ensinou. A paz começa com um coro de vozes, unidos numa harmonia simples, para aclamarem aos céus. A paz começa nos corações dos homens, quando eles permitem que Jesus faça neles morada e levam os seus ensinamentos a todas as nações. Não precisamos de ser fortes, poderosos ou melhores que os outros para fazermos a paz. Precisamos de um coração aberto à mudança, disposto a aceitar o outro apesar das suas diferenças, disposto a amar apesar da violência. Que este ramo que hoje entregamos à Senhora do Sameiro seja a prova do nosso compromisso de sermos soldados da paz nas nossas comunidades, porque a paz começa quando eu decido unir-me ao meu irmão em oração. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja com Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Senhor, faz que olhem para mim, só te vejam a ti, só te vejam a ti. Não ser eu quem fala, mas só tu, eu quem fala, mas só tu.
tanto bem recebido ao longo destes 50 anos e com o coração cheio de graças a Deus. Eu convidava toda a gente a pegar numa pagela que foi espalhada pelos bancos. Sei que não vão chegar para todos, mas vai ser projetado também ali naquele ecrã, e que juntos rezássemos esta oração. Senhor Jesus, agradecemos pelos jovens em caminhada, pelos 50 anos de fé e amizade partilhada. Obrigada pelos nossos grupos de jovens, pelos cursos e atividades do movimento, pelo entusiasmo vivido e por cada ensinamento. Aprendemos que ser jovem é amar e perdoar, acolher sem julgar, viver a partilhar. É sentir o teu conforto e calor, tratar todos com respeito e amor, ouvir a tua voz em segredo, viver com confiança sem medo. Aprendemos que caminhar contigo é abrir as mãos, escancarar o coração, deixar de lado comparações e libertar-nos de ilusões. É saber escutar a tua vontade, aceitar viver com honestidade e simplicidade. É encontrar-te aqui e ali, sentir-nos únicos e amados por ti. Abençoa o Café, lugar do teu abraço, onde cada um encontra o seu espaço. Aos acolhidos dá esperança e alento, aos peregrinos luz no firmamento, aos jovens a humildade para recomeçar e a tua força e coragem para tudo superar. Agradecemos, Senhor, a vida do nosso assistente e a equipa que trazes na memória. Juntos celebramos e honramos esta história. Como é bom, Jesus, sermos uma família. Que cada passo nosso seja luz e cada gesto seja amor. Que cada encontro seja oração e cada evangélica seja uma bênção. Amém. Já que aqui estou, vou-vos agora contar 1000 pegadas, feitas vidas, às vezes atribuladas, tantas vezes de encantar. Ainda com folgo, 50 anos depois, por tanta gente cruzada, tanta esperança sonhada, tantos rostos quanto o sol. Viva quem sonha e não deixa de acreditar que a vida só faz sentido se for para partilhar. Viva quem sonha e não deixa de acreditar que a vida só faz sentido se for para partilhar. Cantei no alto do monte, no acreditar fiz meu chão, e dentro do cafejeque senti o que é ser cristão. No calor da amizade, como eu nunca o vivi, ajudei a matar fomes a quem sequer nunca vi. Viva quem sonha e não deixa de acreditar que a vida só faz sentido se for para partilhar. Viva quem sonha e não deixa de acreditar que a vida só faz sentido se for para partilhar. E é no seio dos grupos então que joenca acontece. Aí se desfiam novelos das malhas que a vida tece.
Eventos, grandes emoções, fizemos acontecer. Cá dentro na alma grita: oh meu Deus, tanta coisa bonita. E cá ainda por dizer. Viva quem sonha e não deixa de acreditar que a vida só faz sentido se for para partilhar. Viva quem sonha e não deixa de acreditar que a vida só faz sentido se for para partilhar. Creio que neste momento no coração de cada um de nós está gravada uma palavra: agradecimento. Agradecimento a Deus Pai pela maravilhosa prenda que nos deu, seu Filho Jesus Cristo, que ao longo destes 50 anos foi para cada um de nós e para tantos luz que ilumina. Luz que iluminou os nossos caminhos, que iluminou as nossas decisões, que iluminou muitas vezes as nossas indecisões. Cristo, nosso irmão, que ao longo destes 50 anos foi bastão. Bastão a que tantas vezes nos agarramos para continuar. Bastão que tantas vezes nos deu aquela força, aquele entusiasmo, aquela coragem de ultrapassar as dificuldades e caminhar com Ele, por Ele e para Ele. Um obrigado, um agradecimento grande à Mãe, à Senhora do Sameiro. Eu até gostaria de partilhar convosco que quando há 46 anos o Sr. Arcebispo me pediu para ser assistente dos jovens em caminhada, poucos dias depois eu reuni a equipa diocesana de então e viemos um fim de semana aqui ao Sameiro rezar, rezar, rezar. Rezar junto da Mãe. Rezar pedindo o aconchego e o regaço da Mãe. E quando terminamos, eu disse: Mãe, entrego-te esta missão que hoje começa. Acompanha-nos com o teu carinho, acalenta-nos com a tua força. E por isso, neste momento, um agradecimento grande à Mãe que nos acompanha e que nos acolhe no regaço. Um agradecimento grande ao Sr. Arcebispo. Posso também testemunhar-vos que poucos dias depois de ele tomar posse desta missão na Diocese de Braga, ele deu-nos a alegria de partilhar connosco uma refeição no Café-Jeque. Um momento bonito, inesquecível. Sei bem quanto a sua presença calou fundo em todos nós. E também sei bem quanto esta sua visita ao Café-Jeque calou fundo no coração do nosso Dom José. Um agradecimento grande ao Padre Quinteiro, que pela sua pouca mobilidade e pela idade não pode estar fisicamente presente, mas sei que está conosco e espero brevemente poder ir ter com ele e dar-lhe um abraço em nome de todos nós. Um agradecimento grande a tantos e tantos que ao longo destas décadas me acompanharam na equipa diocesana. Um agradecimento grande e um louvor a Deus pela generosidade, pela disponibilidade, pela alegria, pelo compromisso,
pelo testemunho que deram de estar verdadeiramente ao serviço do reino de Deus. Um agradecimento grande a tantos e tantos adultos, benfeitores, que de uma maneira tantas vezes discreta, mas tantas vezes também eficaz, nos acompanharam com as suas orações, com as suas ofertas, com a sua presença, com a sua palavra. Um agradecimento grande a vós, jovens meus amigos. Foi convosco que eu vivi os momentos mais belos, mais marcantes, mais felizes do meu sacerdócio. Obrigado a todos. Cinquenta anos. Não vamos descansar com o que já realizamos, mas vamos sentir em nós a inquietude do ainda não realizado. 50 anos. Não vamos olhar para o passado, mas vamos perspectivar sobretudo o futuro. O futuro que não pode ser repetição do passado. O futuro que não pode ser prolongamento do presente. Jovens meus amigos, sede construtores de um futuro inédito, alicerçado e marcado pela novidade absoluta de Cristo ressuscitado. Um abraço amigo para todos vós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoai, Senhor, este povo que espera confiadamente na vossa misericórdia e fazei que receba abundantemente o que por vossa inspiração deseja, por Cristo nosso Senhor. Nós agora vamos distribuir ao Sr. Arcebispo a cada grupo aqui presente e a cada jovem que ao longo destes anos integrou a equipe diocesana uma lembrança. Portanto, ao Sr. Arcebispo e aos padres que concelebraram, a cada grupo aqui presente, peço que venha um animador do grupo e depois a todos aqueles que estão aqui e que pertenceram à equipa diocesana.
Um representante de cada grupo chega à frente, por favor. Os da equipa que vão distribuindo as lembranças para nós não demorarmos. Senhor, faz que olhem para mim, só te vejam a ti, só te vejam a ti. Não ser eu quem fala, mas só tu. Eu quem fala, mas só tu, só Cristo em mim.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Então, já não vamos repetir isto na colunata. Pediram as seguintes informações. Se podemos nos juntar todos no escadório aqui ao lado para tirarmos uma big foto de 50 anos,
Está bem? Portanto, primeira paragem, ali o escadario, segunda paragem, carro, terceira paragem, colunata para colocarmos o almoço. Está bem? Obrigada a todos e até já.